Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo específico da Bíblia. E hoje nós vamos falar do 8º capítulo do livro de Mateus. Eu lembro a você que ainda não fez a inscrição em nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, porque aí todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Também nos acompanhe no Facebook e no Instagram. No Facebook você vai ter a oportunidade de ler o capítulo inteirinho da Bíblia comigo, tá? A nossa intenção é fazer com que você acompanhe a Bíblia e faça uma aplicação pessoal para a sua vida, né? Para que você possa encarar a Bíblia como um livro que te ajuda, um livro disponível para você em todas as situações, para que não seja apenas um livro em cima de uma estante criando poeira ou às vezes aberto numa mesma página, tá bom? Muitas pessoas complicam ela, mas ela é um conjunto de livros que são feitos para nós, para nossa vida, e nós temos uma oportunidade ímpar de poder ter a Bíblia disponível, né? Alguns povos do passado não tinham. Bom, chegamos então ao 8º capítulo do livro de Mateus. Após o término do Sermão da Montanha, o apóstolo Mateus agora relata uma série de milagres. Esses milagres formam um novo foco do livro, que se estende desse capítulo 8 até o 9, que nós vamos ver na semana que vem, tá ok? A ordem dos acontecimentos relatados por Mateus difere da ordem relatada nos evangelhos de Marcos e Lucas, pois Mateus opta por tópicos e não se ateve à cronologia dos fatos. Para ele queria falar sobre um determinado assunto. A ordem com que eles aconteceram para ele não foi importante, como por exemplo no livro de Lucas. Jesus, ao descer do monte, uma grande multidão o seguia, conforme está no versículo 1. Nesse instante, um leproso vem ao seu encontro e se posta de joelhos e implora que seja curado. A lepra, naquele tempo, era uma doença terrível e não havia método conhecido de cura. Aquele homem suplica a Jesus e demonstra algo essencial para as nossas vidas: a fé. Aquele homem ousa dizer ao mestre: se quiseres, pode tornar-me limpo, conforme o versículo 2. E meus amigos, Jesus disse para ele: eu quero. Aleluia. A lepra basicamente é a que nós conhecemos por hanseníasis de hoje. E segundo as leis judaicas, tocar em alguém leproso o tornava impuro. Mas Jesus tocou-lhe e algo extraordinário aconteceu. Aquele homem se torna purificado. Os nossos pecados são muito maiores que uma lepra, mas Jesus está disposto a nos tocar e nos purificar. Ainda falando de fé, a partir do versículo 5, Mateus escreve sobre um centurião romano que pede para que Jesus curasse um dos seus servos, que se encontrava paralítico e muito atormentado. Jesus se prontifica a ir curá-lo, mas aquele homem, numa demonstração ímpar de fé e humildade, diz a Jesus que apenas uma palavra do mestre era suficiente. Jesus se admira com tamanha fé. Enquanto muitos se apegam à sua religiosidade, outros se apegam à fé. Tradições religiosas não nos levam à salvação. O que nos leva à salvação é a fé em um Jesus que tudo pode, segundo a vontade dele e não a nossa. Já no versículo 14 em diante, Jesus cura a sogra do apóstolo Pedro, que estava com muita febre. Jesus a toca e imediatamente aquela mulher passa a servi-lo, conforme está no versículo 15. Quando
você recebe uma bênção de Deus, você passa a servi-lo ou rapidamente se esquece? Porque às vezes nós pedimos tanta coisa a Deus e a hora que nós estamos desfrutando do que nós pedimos, nós esquecemos dele. Aliás, na maioria das vezes. Jesus aproveita que em torno de si havia uma grande multidão e relata as dificuldades em segui-lo. Muitas pessoas falam da boca para fora sobre o desejo de servir a ele. Jesus enfatizou as dificuldades do caminho para desafiar cada pessoa a fazer os sacrifícios necessários para acompanhá-lo. Ser cristão é um estilo de vida desafiador. É indispensável muita renúncia e comprometimento. Saindo dali, Jesus toma um barco no mar da Galileia, versículo 23. Um mar bem pequeno, mas que possui grandes tempestades. E uma dessas tempestades se levantou enquanto Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos, desesperados, vão acordar Jesus, que os repreende pela falta de fé. Olha a fé aí de novo. E em seguida acalma o mar. Jesus dominava não apenas doenças de indivíduos, mas também tinha poder a longa distância e sobre a própria natureza. A última parte do capítulo relata o domínio de Jesus, inclusive sobre os demônios. Ao atravessar o mar da Galileia, ele chega a Decápolis, um conjunto de 10 cidades mais importantes da região da época. Uma dessas cidades era Gadara. Assim como as outras cidades de Decápolis, Gadara possuía um governo independente e eram habitadas também por gentios, ou seja, por pessoas que não eram judeus. Ali Jesus encontra dois endemoniados que viviam nos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, conforme está no versículo 28. Nos outros evangelhos é citado apenas um endemoniado, mas aqui temos apenas uma questão de ênfase. Jesus operou muitos outros milagres, mas nem todos foram relatados. É uma questão de ponto de vista. Se eu olhar para cá, eu vou ver um celular. Vocês não estão vendo. Então, o meu ponto de vista tem um celular. Se eu for relatar o que está acontecendo aqui, muito provavelmente eu vou colocar que tem um celular aqui. Quem não está vendo não vai relatar. Então, a ênfase dos evangelhos foram diferentes. Marcos e Lucas falam sobre um, mas não dizem que havia apenas um. Os demônios pediram que Jesus não os lançasse fora. Pediram que ele os mandasse para uma manada de porcos, conforme está no versículo 31. E assim foi feito. Mas aí surge uma pergunta. Como uma manada de porcos, se os judeus não criavam porcos? Não comiam carne de porco? Como assim? Como eu mencionei agora há pouco, os gadarenos eram compostos de muitos gentios que criavam porcos. Repare que Jesus curou pessoas que estavam à margem da sociedade. Não devemos jamais desprezar ninguém, pois o amor de Deus se estende a toda criatura. Mas depois surge um fato curioso. Os habitantes daquela cidade pediram para que Jesus fosse embora. Como assim? Eles temiam o poder do Messias no meio deles, um povo pecaminoso. Também ficaram furiosos pela perda de uma manada de porcos. Muitos, inclusive hoje, se preocupam mais com seus bens materiais e seus lucros do que com a salvação de suas almas. Será que vamos encontrar salvação em nossas terras, em nossos bens, em nossos carros, em nossos porcos? Cuidamos para não fazermos escolhas imbecis, pois Jesus quer estar em nossas cidades, em nossas casas, em nossos corações. Ele te ama. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja
com todos.